mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou estar falando sobre o auxílio doença em 2024, as novas mudanças e as novas regras para que você que está recebendo o auxílio doença ou vai fazer o pedido desse benefício saiba quais as mudanças no ano de 2024, o que fazer para fazer o pedido do benefício, quem tem direito, o que vai mudar, as novas mudanças, para que você fique ciente dos seus direitos, que sempre é importante. O segurado do INSS, que vai fazer algum pedido de algum benefício, fique ciente de quais são os seus direitos, para que não seja prejudicado, beleza? Primeiro de que tudo, o auxílio doença, para quem não sabe ainda, vai fazer o pedido do benefício pela primeira vez. Quem tem direito ao auxílio doença? Quem tem direito ao auxílio doença é apenas aquelas pessoas que é segurado do INSS, que contribui com o INSS, seja aquela pessoa que trabalha em uma empresa registrado, que vem aquele desconto ali em folha de pagamento todo mês do INSS, ou seja aquela pessoa também que, por exemplo, trabalha por conta e paga o INSS ali, por exemplo, do carnê, aquele carnê que todo mês você vai ali na lotérica, no banco e faz o pagamento daquele boleto ali do INSS. Porque se você não é segurado do INSS, você não tem direito ao auxílio doença. Também aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham registrado, aí como eu acabei de falar, vem o desconto todo mês ali. Aí você é dispensado da empresa, então você para de contribuir com o INSS. Então, mesmo assim, você fica segurado do INSS durante 12 meses. Após parar de pagar ali, saiu da empresa, parou de pagar, você fica ainda segurado do INSS durante 12 meses. Por quê? Antigamente, antes da reforma da Previdência lá de 2019, antes da reforma da Previdência, era 2 anos, 24 meses. Agora é apenas parou de pagar o INSS, saiu da empresa, então fica 12 meses ali, você continua tendo direito, no caso, se precisar receber algum benefício, beleza? Então, primeiro de que tudo, você vai fazer o pedido do auxílio doença no INSS. Como funciona? Você, se trabalha registrado, você faz agenda perícia, faz o pedido, você a partir do 15º dia. Por quê? Os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. Os primeiros 15 dias. Se ultrapassar 15 dias, aí o INSS é que vai pagar. Se você se afastou do trabalho, ficou apenas 15 dias afastado, então você não vai para o INSS. A sua empresa vai pagar os 15 dias ali para você. Então, tudo ok. Agora, se ultrapassar 15 dias, a empresa paga os 15 dias. Ultrapassou os 15 dias, é com o INSS. E como que funciona? Você precisa passar por uma perícia no INSS. Funciona assim. Ultrapassou os 15 dias, aí então você agenda a perícia no INSS e pega, lógico, tem que pegar uma documentação ali com o seu médico ali, por exemplo, um laudo médico, um relatório, que o seu médico informante que você não tem condições de trabalhar no momento que você precisa ficar afastado. Para que assim você vai passar pela perícia e o perito aprove o tempo ali que o seu médico solicitou. Por exemplo, se o seu médico solicitou 2 meses de afastamento, o perito do INSS ele pode te conceder os 2 meses de afastamento, como pode conceder menos também, 1 mês, por exemplo, como também ele pode conceder além dos dois meses. Porque quem sempre decide é o perito do INSS. O seu médico ele solicita o afastamento, ele dá um documento ali solicitando o afastamento, mas quem decide é o perito do INSS, lógico. O perito decide, então se eu não levar o documento, a documentação do meu médico eu vou conseguir? Não, você tem que levar a documentação do seu médico para comprovar ali que você está com problema de saúde, está passando do médico. Então o seu médico vai solicitar o tempo de afastamento, como eu já falei aqui, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que for necessário para você se recuperar do seu problema de saúde. Porque no INSS, para receber o auxílio doença, você, como eu já falei aqui, tem que ser segurado do INSS e também tem que ter um problema de saúde, e esse problema de saúde tem que estar te impedindo de trabalhar. Então, tem que comprovar
a incapacidade para o trabalho. No caso do auxílio-doença, a incapacidade é, no caso, temporária. Então você está sem condições de trabalhar no momento ali, na sua atividade. No caso, é uma incapacidade temporária para a sua atividade. Então você recebe o auxílio-doença enquanto se recupera do seu problema de saúde. Aquelas pessoas que trabalham por conta, que pagam o carnê, o procedimento referente à perícia é a mesma coisa. O que vai mudar é, por exemplo, quando você trabalha registrado em uma empresa, o INSS só vai te pagar o benefício a partir do 16º dia, porque os primeiros 15 dias quem paga é a empresa. Já quando você trabalha por conta, após se afastar do trabalho, o seu médico te afasta, o INSS é responsável por pagar o benefício a partir do primeiro dia, porque você trabalha por conta, parou de pagar, parou de trabalhar, não está recebendo ali, não está tendo ganho, então o INSS que tem que pagar o benefício a partir do primeiro dia. Mas o procedimento é o mesmo, tem que agendar a perícia no INSS, levar a documentação e passar por uma perícia. No INSS, a mesma coisa, o seu médico vai te afastar por 1, 2, 3 meses, dependendo ali do seu problema de saúde, do tempo que você consegue se recuperar. Então, ele te afasta e você vai agendar a perícia e vai passar por a perícia médica. A mesma coisa, o médico ele pode te dar o tempo que o seu médico solicitou, como pode dar um pouco a mais, um pouco a menos. E pode acontecer, infelizmente, que ele acabe negando o pedido. Se ele negar o pedido, você, infelizmente, no momento não vai receber. Por quê? O pedido foi negado. Então, o que você pode estar fazendo nos dois casos, se você trabalha registrado ou por conta, você pode esperar 30 dias e agendar uma nova perícia. Você pode entrar com recurso administrativo dentro do INSS, que infelizmente, por experiência própria, não vale muito a pena, porque esse recurso você vai ficar um bom tempo. E o auxílio-doença ali é um benefício temporário, você tem um problema de saúde no momento, não está podendo trabalhar, então tem que receber o benefício no momento. Então não vale muito a pena o recurso. Mas como eu já falei, você pode esperar 30 dias e agendar uma nova perícia, porque para você passar por uma nova perícia no INSS, você vai ter que esperar 30 dias. Você pode também procurar um advogado, por exemplo, você tem um problema de saúde, problema sério, não está podendo trabalhar. E infelizmente o INSS negou o benefício, que eu sempre falo aqui que infelizmente isso acontece com muitas pessoas. Vai passar por perícia médica, o benefício é negado de forma injustamente. Então, o que você pode estar fazendo é procurar um advogado. Você tem ciência, não pode trabalhar, não tem condições de trabalhar, tem a sua documentação fornecida pelos seus médicos, informando que você não tem condições de trabalhar. Então, você pode procurar um advogado previdenciário e ingressar com processo judicial contra o INSS. Nos dois casos, mesmo se você trabalha por conta ou trabalha registrado. Mas se você é segurado do INSS, tem a documentação comprovando que não tem condições de trabalhar, é um direito seu receber o benefício. E se o INSS negar e no seu ver, você não tem condições de trabalhar, porque eu sempre falo aqui, a melhor pessoa para se analisar e ver se tem condições de trabalhar ou não é você, o segurado. Por quê? Você tem aquele problema de saúde, no dia a dia lá no seu trabalho, você não está conseguindo trabalhar, então a melhor pessoa para se analisar é você. Eu consigo trabalhar com esse problema de saúde? Não consigo. O meu médico me afastou, me deu a documentação, o INSS negou, então foi de forma injustamente. Então procura advogado previdenciário e ingressa com processo judicial contra o INSS. No INSS, no caso do auxílio-doença que eu estou falando aqui, que é o assunto desse vídeo, aquelas pessoas que não têm problema em referente do benefício ser negado, aquelas pessoas, por exemplo, que realizou um procedimento cirúrgico, fez uma cirurgia e tal, vai realizar a primeira perícia e, nesse caso, não tem problema, o benefício é concedido. Agora, aquelas pessoas que estão com outro problema de saúde, por exemplo, problema no joelho, problema na coluna, referente a desgaste, problema de articular, essas pessoas têm problema no INSS referente ao benefício ser aprovado. Lógico, tem pessoas que conseguem com esse problema de saúde, que tem a documentação ali, conseguem receber o benefício, mas muitas pessoas acabam tendo o benefício negado, porque no INSS, para receber o auxílio-doença, dependendo qual for o problema de saúde, infelizmente, se na avaliação do perito ali, ele entender que você tem condições de trabalhar, no pensamento dele ali, você tem condições de trabalhar, por as suas condições que eu estou vendo aqui, a avaliação que eu estou vendo, você tem condições de trabalhar e negando o benefício. Mas se você tem ciência que não tem condições de trabalhar, lógico que você tem direito de receber o benefício. Imagina aí, você tem um problema de saúde, aí você lá no seu trabalho, você não consegue trabalhar,
seu médico, ali que te acompanha ali, às vezes acompanha há anos, te afastou do trabalho porque ele vê que você não tem condições de trabalhar e precisa se afastar para fazer um tratamento, se recuperar do seu problema de saúde. Então, aí o perito do INSS nega o benefício. Então, você tem sim direito de receber o benefício. Não é que o perito negou o benefício, mas se você não tem condições de trabalhar, mesmo que ele negou o benefício, você tem direito de receber o benefício. Então, o perito negou o benefício, como que eu vou receber se ele negou? O que você deve fazer é entrar com processo judicial contra o INSS. Todo mundo que entra com processo ganha o benefício? Não, infelizmente não tem como falar que todo mundo que entrou com processo vai ganhar o benefício, porque você vai passar também por uma avaliação numa perícia judicial e no final do processo aquele juiz que pegar o seu processo vai julgar o processo, te concedendo o benefício ou não. Então, não tem como falar que todo mundo que entra com processo contra o INSS tem sucesso e consegue comprovar a incapacidade para o trabalho. Mas muitas pessoas que entram com processo, mesmo tendo a negativa do INSS, muitas pessoas conseguem sim comprovar na justiça o direito e recebem o benefício. Então, o procedimento é esse, quando você se afasta, agendar a perícia e passar pela perícia médica. Quando você passa pela uma perícia no INSS, você passou pela perícia durante o dia ali, após as 9 horas, às 21 horas da noite, você já tem um resultado, se passou na perícia ou não. Ou ligando no número 135 ou através do aplicativo Meu INSS. Ali você já sai ali uma cartinha informando ali se você vai em resultado de benefício ali, você já vê a partir das 21 da noite, você já vê se foi aprovado o benefício ou não. Aí se foi aprovado, beleza, dentro de 15, 20 dias ali você já vai receber. Então, se o benefício for negado, então você pode vai informar ali na cartinha, informando se o benefício foi negado, infelizmente você não concorda com a decisão, você pode entrar com um recurso administrativo que, no meu ver, não vale muito a pena o recurso, que vai ser julgado pelo próprio INSS. Ou você pode esperar 30 dias e agendar uma nova perícia, porque se você for agendar uma nova perícia, você vai ter que esperar 30 dias. Mesmo que você vá pegar outra documentação nova, atualizada, mas vai ter que esperar 30 dias. Você pode também entrar com processo judicial contra o INSS. O INSS nunca vai falar isso, que você pode entrar com processo contra ele, lógico. Ele vai falar que você pode entrar com recurso que vai ser julgado pelo próprio INSS. Agora, você pode sim entrar com processo contra o INSS. Como que você entra com processo contra o INSS? O correto é você o quê? Procurar um advogado previdenciário. Previdenciário é um advogado especialista nessa área, benefício do INSS, ele ser especialista, um profissional especialista nessa área previdenciária. Então, ele sabe trabalhar nessa área e vai te ajudar. Você vai enviar toda a documentação, a negativa do INSS para ele, a cartinha lá do INSS, informando que o benefício foi negado. Enviar para ele toda a sua documentação antiga e atual. A documentação que eu falo é médica, informando relacionado ao seu problema de saúde, e a documentação pessoal. Envia para ele e ele vai dar entrada no processo judicial contra o INSS. Então, dentro de alguns meses ali, 4, 5 meses, 6, dependendo da região onde você mora, aí você agendado ali uma perícia judicial para você. Então, dentro de 6 meses, mais ou menos, dependendo da sua região onde você mora, que tem uns casos que demora mais. Então, você passa por uma perícia judicial, que normalmente é realizada no fórum aí da sua região. Então, aí o perito judicial elabora um laudo judicial, que esse laudo é juntado ao seu processo. Então, através desse laudo, através da sua documentação, da defesa que seu advogado vai fazer para você, o juiz, baseado nessas provas, ele julga o processo, se vai te conceder o benefício ou não. Se ele julgar o processo procedente, te concedendo o benefício, aquele tempo que desde o dia que o INSS negou o benefício até o dia do julgamento ali do processo, aí você recebe aquele tempo que você ficou esperando, que é os atrasados. Todo o tempo que o INSS deveria ter pagado para você, o juiz julgou procedente, concedendo o benefício, então o INSS vai ter que pagar todo aquele tempo que você ficou aguardando o processo, e dependendo da situação ali, da forma que o juiz vai julgar o processo, se vai te conceder alguns meses para frente também, você pode receber os atrasados
e receber mais alguns meses para frente. Vai depender do que o juiz achar, que você já se recuperou. No dia do julgamento ali, você, no entendimento dele, você já se recuperou. Então, se ele julgar, conceder o benefício até o dia do julgamento, você recebe só os atrasados. Mas ele pode julgar o processo ali, por exemplo, te concedendo mais alguns, por exemplo, 6 meses de benefício após o julgamento. Aí você recebe aquele tempo que você ficou aguardando o processo e mais 6 meses para frente. E tem casos que acontecem, por exemplo, você realizou a perícia lá no INSS com a intenção de receber o auxílio-doença, que é um benefício temporário, que eu estou dando exemplo aqui, que é o assunto do vídeo. E o juiz pode julgar o seu processo te concedendo uma aposentadoria por invalidez, que o auxílio-doença é temporário e a aposentadoria é um benefício permanente, é diferente do auxílio-doença. Lógico que em alguns casos, quando a pessoa já recebe a aposentadoria, às vezes há algum tempo já, mesmo sendo a aposentadoria por invalidez, pode acontecer de o benefício ser cortado no pente fino, por exemplo, mas se for comparar com o auxílio-doença é bem diferente, porque o auxílio-doença, quando o INSS concede ali, já determina um prazo para o benefício ser cortado. Já a aposentadoria não, a aposentadoria não tem um prazo para ser cortado não. O que pode acontecer é, depois de algum tempo que você está recebendo a aposentadoria por invalidez, você ser convocado para passar por uma revisão do benefício. Mas é bem diferente o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez. E as novas mudanças que teve no auxílio-doença? As novas mudanças é que foi determinada aí uma portaria que saiu, tem alguns dias já que essa portaria saiu, mas foi recente. Uma portaria que agora é possível receber o auxílio-doença sem essa perícia que eu estou falando, a perícia médica presencial que eu estou falando aqui, que é realizada lá no INSS, quando você faz o pedido no INSS, ou quando o pedido é negado no INSS, você entra com processo judicial e realizada uma perícia judicial com perito judicial presencial. Nessa portaria é diferente dessa perícia, por quê? Nessa portaria, a sua documentação vai ser analisada à distância. Como assim? Você vai enviar a sua documentação através do aplicativo Meu INSS, porque a perícia presencial, você agenda ela tanto pelo número 135 como pelo o aplicativo Meu INSS. Então, você vai entrar no aplicativo Meu INSS e vai realizar a perícia ali. Então, vai em benefício, por exemplo, benefício ali, o auxílio-doença, aí vai agendar a perícia pelo aplicativo Meu INSS. Então, vai ter a opção ali de você enviar a documentação para ser analisada, avaliada à distância, sem você ir até a agência do INSS. Isso para algumas pessoas é bom, por quê? Porque tem pessoas, dependendo da região onde a pessoa mora, vai agendar a perícia e demora muito tempo para conseguir realizar essa perícia presencial. 1 mês, 2, 3, até 4, 5 meses. Infelizmente tem pessoas que ficam esperando para realizar a perícia. Então, com essa portaria, você vai conseguir enviar a sua documentação. Mesma coisa, você foi afastado do trabalho, se trabalho é registrado, após o 16º dia, ou se trabalha por conta a partir do primeiro dia, você tem a documentação, você, em vez de agendar a perícia presencial, você vai enviar essa documentação através do aplicativo Meu INSS, você vai enviar essa documentação para ser avaliada à distância. Se você for enviar a documentação, como também quando é presencial, é importante também que seja uma documentação que dê para entender, que seja uma documentação legível, as letras dê para entender. Por exemplo, que você pode enviar a documentação ali por PDF ou tirando uma foto também, mas que seja legível, que dê para entender, porque senão o benefício pode acabar sendo indeferido, você enviando a documentação. Então você vai enviar a documentação pessoal, documentação médica, vai ter o passo a passo ali para você estar enviando a sua documentação através do aplicativo Meu INSS para ser analisada à distância. Então essa perícia à distância, o benefício, o auxílio-doença, pode ser concedido até por 180 dias, no caso 6 meses aí. Se você for realizar presencial, se o seu médico te afastar, por exemplo, por 1 ano, o perito do INSS pode te conceder 1 ano de benefício.
Já essa perícia à distância tem umas vantagens que eu estou dando exemplo aqui, que você não vai ficar esperando um bom tempo para realizar presencial, mas tem outras desvantagens, que é o benefício ele não vai poder ser concedido por mais de 180 dias, no máximo até 180 dias. Então, você envia a documentação e ela vai ser analisada à distância, sem precisar você ir até a agência do INSS. Essa nova portaria aí, como eu já falei, vai ajudar aquelas pessoas que moram em regiões que às vezes nem a agência do INSS tem, precisa se deslocar para outra cidade. Então, mas no meu ver, aquelas pessoas que conseguem agendar a perícia aí para até 30 dias, 30 e poucos dias aí, é mais viável você fazer presencial, no meu ver, presencial. Por quê? Porque presencial você não vai correr o risco, por exemplo, estou dando exemplo aqui, de vir uma documentação que às vezes é uma documentação que não dá para entender muito bem ali, não é uma documentação que as letras estão muito que dá para entender o que foi escrito ali pelo médico e tal. Então acaba a pessoa que vai ser o servidor do INSS que vai analisar essa documentação pode acabar indeferindo o benefício. Outra coisa que é importante nessa documentação, por exemplo, é ter a sua identificação, por exemplo, no laudo médico ou no atestado. O médico ele tem que fornecer, tem que informar ali a sua identificação, o seu nome, os seus dados, por exemplo, CPF ou RG. Tem que informar o seu problema de saúde, a sua enfermidade. Tem que informar também o tempo de afastamento, quanto tempo que você precisa de afastamento. Por quê? Presencial, o médico ele está te vendo, vai fazer a avaliação ali, uma avaliação física em você. Já a distância ele não está te vendo, então ele precisa de uma base ali, quanto tempo o seu médico te afastou. Então o seu médico no laudo, atestado, ele tem que informar. Solicita o afastamento, por exemplo, de 60 dias, 90 dias ou 180 dias, que é o tempo máximo aí que o INSS vai conceder se for feito por exemplo, a perícia à distância. Então, tem que estar informando. Tem que, por exemplo, informar qual que é o problema de saúde ali também. Informar também, por exemplo, o início da incapacidade por trabalho. Informar também, no caso que eu estou falando aqui, o tempo que você precisa ficar em repouso. E também é importante o CID, que é o Código Internacional da Doença, do seu problema de saúde. E também ali o médico ele tem que informar, por exemplo, o CRM dele, a identificação dele, por exemplo, que geralmente o médico ele dá o carimbo ali, carimba o seu documento, que tem o nome do médico, o CRM dele. Então, a data também do que foi feita o documento ali, o laudo, o atestado. Então, essas informações é muito importante ter nesse documento. Então, às vezes, dependendo da situação, como eu já dei exemplo aqui, é viável que a pessoa faça presencial. Mas se você for fazer presencial, é importante que essas informações que esteja informando essas informações que tem essas informações no seu documento. É muito importante. Principalmente aí que eu estou dando exemplo aqui, que muitas pessoas às vezes pegam um laudo médico, um médico ali que acompanha a pessoa, e às vezes o médico ele não solicita ali o tempo de afastamento. Por exemplo, fala ali, o paciente solicita o afastamento de 60 dias, 90 dias, o tempo ali que ele achar que é necessário para você se recuperar. Isso é muito importante. Seja que você vai enviar a documentação ou que seja presencial. Isso é extremamente importante. Muitos médicos, muitos não, mas alguns médicos, infelizmente, às vezes acabam fornecendo esse documento e não colocam o tempo de afastamento que é necessário. Às vezes o médico fala, não, mas quem vai decidir o tempo que você precisa é o perito. Beleza, quem decide a decisão final, como eu já falei aqui, é o perito, mas é importante que o seu médico que te acompanha ali no dia a dia e sabe a sua situação, informe o tempo ali que ele acha que você consegue se recuperar. Como eu já falei aqui, se é 6 meses, 60 dias, 90 dias, normalmente o médico coloca assim: solicita o afastamento do paciente fulano e tal por 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, um ano. A forma que ele achar ali que é o tempo que ele achar que é necessário para você se recuperar. Então, o auxílio doença tem essas novas mudanças que eu estou falando aqui, que agora você pode enviar a sua documentação e o benefício pode ser concedido até por 180 dias.
Mas aquela norma que sempre tem, que eu estou dando exemplo aqui, de você agendar a perícia, se você for fazer presencial, levar a documentação, continua a mesma coisa. E é importante também, se você realizou a perícia presencial e o benefício foi concedido, por exemplo, 2 meses após o fim do benefício ali, na verdade, quando o benefício está para ser encerrado, o perito determinou ali um tempo que o benefício vai ser encerrado. Então, quando está faltando, a partir do que está faltando 15 dias para o benefício ser encerrado, se você não se recuperou ainda, você precisa fazer uma prorrogação do benefício. O que você pode fazer você precisa fazer o que? Você liga no INSS, se você fez a perícia presencial, então você liga no INSS e fala que quer fazer a prorrogação do benefício. Então tem que ser durante os últimos 15 dias, não pode deixar encerrar o prazo. Durante os últimos 15 dias, por exemplo, a partir de hoje, está faltando 14 dias para o benefício ser encerrado, aí você já pode fazer o pedido da prorrogação. Importante que você tente nos primeiros dias ali, quando inicia ali quando está faltando 14 dias, você já tentar fazer a prorrogação, porque às vezes você não consegue, liga no INSS, não consegue ter um retorno ali do INSS, às vezes está fora de área, tal, não consegue fazer a ligação, às vezes o aplicativo também, você não consegue agendar pelo aplicativo, então você já começa ali tentando para você conseguir a sua prorrogação do seu benefício. Tem alguns casos que também a novidade também, que eu falei que tinha umas novidades, mudanças agora em 2024, que dependendo da situação, o benefício pode ser prorrogado por 30 dias mesmo sem a realização de perícia, dependendo de onde você mora. Às vezes não tem vaga para agendar a perícia, o INSS pode prorrogar por 30 dias sem a realização de perícia, por mais 30 dias, como era feito lá na pandemia, que teve início lá em 2020. Então, isso é importante você saber, mas é sempre necessário você fazer a prorrogação. Não existe automático. Eu não vou ligar no INSS, não vou agendar pelo aplicativo, vai ser automático? Não existe isso. Você precisa ligar no INSS e mostrar que você não tem condições de trabalhar e está querendo fazer a prorrogação, para que nisso eles vão analisar ali e vai ser ou agendada a perícia, ou o benefício pode ser prorrogado em alguns casos por mais 30 dias. Aí a mesma coisa, após quando está para encerrar o prazo ali durante os últimos 15 dias, você precisa fazer de novo a prorrogação do caso, se você não estiver se recuperado do seu problema de saúde ainda, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você. Espero que você que está na luta aí para conseguir o benefício, espero que dê tudo certo e você consiga receber o seu benefício, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.